bem-vindos a mais um podcast Viver Aliança, aquele momento de casais para casais. E hoje vocês estão vendo aqui com um cenário diferente, um cenário novo, né? Então aproveitem aí a novidade, já manda para os colegas, para os amigos, para todo mundo curtir, compartilhar e para chegar naquele casal que está precisando aí de uma palavra de apoio. E hoje estreando o cenário aqui com a gente, temos Mariana e Bruno. Muitíssimo obrigada. A gente está muito feliz pelo sim de vocês. Eu brinco que às vezes a gente grava sempre à noite, né? Deixar os filhos em casa, a gente sabe a correria que é. Então, muito obrigada de coração por estarem aqui com a gente. Obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou super feliz também. Que bom, que bom. Mas é mais um casal novo, um casal que a gente está conhecendo hoje, então a gente vai ficar sabendo um pouquinho da história deles aqui. Junto com todo mundo, com todo mundo, né? E conta pra gente então, assim, um pouquinho do que como vocês se conheceram, quanto tempo vocês estão juntos. Então, a gente está juntos há 16 anos. 16 anos, né? Coisa boa. E a gente se conheceu no trabalho. 16 anos de casamento, né? Na verdade, né? Então, vamos dar um pouco mais. Acho que tem 20, né? Mais ou menos, do 20 anos? geral. Vamos dar logo o spoiler, né? Sim. Mas a gente tem menos de um mês de casado. Olha, recém-casados. Lua de mel. Estamos em lua de mel. Estamos atrapalhando a lua de mel. Pois é, voltamos da lua de mel para gravar o podcast. Olha, que legal. Exatamente. Vai fazer um mês, dia 3. Dia 3 faz um mês que a gente se casou na igreja. E legal. 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio, receberam o Ele casou no civil, fez festa, teve filho e a igreja foi agora. Que exatamente. Bom, que bom. São quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. 14, 12 e 7. Que bênção. Pois é. Como que foi receber o sacramento do matrimônio? Foi incrível, assim, né? Porque foi um sacramento muito esperado, né? Eu tive um processo de nulidade, né? Que ele rolou por 6 anos, né? Então foi de 2018 a 2024. E então assim, toda a demora para decidir, fazer, né, passar por isso, todas as questões emocionais envolvidas, Sim. etc. E aí a gente decidiu, e aí o processo ficou lá, né? Sim. Rodando, e isso quando eu procurava saber e tal, e nada, e a gente meio que esquece, né? E aí um queridíssimo amigo falou assim: Deus quer te dar esse sacramento, vai atrás disso. Aí eu vou, né? E aí isso foi coisa de 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E aí eu comecei a ir no tribunal todos os meses, né? Então eu ia, e aí igual follow-up de trabalho. Então, o que tem que ser feito? Então é isso. Então tá. E que dia que vai ser feito? Tal dia. Aí tal dia que ele falava, eu estava lá. Às vezes era uma semana, às vezes eram 2, às vezes era um mês. E uma média, uma vez por mês, eu ia lá. E muito engraçado que o tribunal vinha de um problema de gestão que estava com muita coisa acumulada. Quando você fala tribunal, Bruno? É o tribunal eclesiástico. Tá. Na Cúria Metropolitana. Isso. Boa. Então, ou seja, a igreja ela tem esse procedimento, né? Que o tribunal próprio, né? Que o tribunal próprio, né? Em que você expõe suas razões e pleiteia a nulidade do casamento. Então, perante a igreja, se é reconhecida a nulidade, perante a igreja aquele casamento não aconteceu, né? Então, e aí muita coisa de imaturidade dos noivos, falta de consciência em relação às obrigações do casamento, etc. E tal. E aí, então, eu comecei eu estava falando, né? Cada vez que eu ia lá, eu só andava quando eu ia. Então, era um empurrãozinho tinha que fazer tal coisa, né? Aí eu ia lá, estava feita não. Mas aí falava assim, então tá, vamos fazer. Aí fazia no outro dia, aí andava, entendeu? Aí recebia a comunicação e tal. E aí a dica que fica, e aí eu vi que não é só, né, pelo que experiência de vida aí, né, quer dizer, todo mundo fala, né, existem os embargos auriculares, né, no direito, né, que é você ir atrás do seu processo, ficar em cima e tal, então não é diferente, né. Então, assim, eu sei, né, eu conheço muita gente, né, tem muita gente que está com o processo, ou quer entrar com o processo, né, então, assim, não pode deixar parado, né, tem que ir lá, tem que ir atrás, tem que, né, igual qualquer tribunal, tem que ficar atrás, e foi depois que eu aprendi isso, foi relativamente simples, ou seja, 1 ano e pouco depois resolveu, né?
E aí conseguimos a nulidade e fizemos nosso casamento mês passado. Poxa, Esse mês. Esse mês. Parabéns. Aí eu entrei com os meus 2 filhos, a minha filha entrou de daminha. Ah, que maravilha. Foi uma graça. Foi bem pequenininho, né? Assim, que era uma coisa mais a gente estava fazendo pelo sacramento e não Sim. tanto pela cerimônia, mas pra gente foi muito especial. E o que eu achei engraçado é que todo mundo falava assim, é um canal de graça que se abre, né? E eu ouvia isso, mas eu falava, tá bom e tal. E eu sempre me senti muito agraciado por Deus, pela minha família, pelo meu marido maravilhoso, meus filhos, tudo, assim, sempre senti. Só que é diferente, parece que essa graça ficou realmente mais palpável até. Assim, eu senti realmente assim, essa graça acontecer. E sem contar outras coisas que foram acontecendo que a gente foi sentindo que realmente o nosso amigo até brincava, que ó o canal da graça, ó o canal da graça. Né? Porque isso que é o sacramento, né? O sacramento é um canal de graça, né? Que ele está interrompido por algum motivo, né? E aí, de repente, ele se abre. E é um jogo de vida, né? Eu estava até comentando com o Lulu hoje, vou ouvir aqui, vou até conhecer. Comentando no carro com ele, e aí, como é que tá e tal? Eu falei assim, cara, parece que a vida era preta e branca e ficou colorida. Tipo, nossa, isso é uma diferença enorme. É incrível, é incrível. E eu gostei, por um lado, claro que assim, a gente não escolhe essas coisas, né? Eu não teria escolhido dessa forma, mas por um lado eu achei bom ter demorado, porque quando eu fiz, eu tenho certeza para ele também, tem uma noção do que está fazendo. Sim. Entendeu? Diante de Deus. É diferente. Igual a minha crisma. Eu demorei a fazer crisma. Eu fiz crisma, deve ter 2 anos, mais ou menos. Eu perco muita noção do tempo, tá? Ano passado, 2 anos. E tá passando muito mais rápido. ou menos né? isso aí. Mas eu não fiz com adolescente, né? Igual o meu filho está fazendo agora. Mas eu estava entendendo o que eu estava fazendo. Então, isso eu acho muito bom, né? Tem a consciência exata daquilo, né? Uma decisão consciente, realmente. Não, e olha que bonitinho. Os nossos amigos fizeram pra gente um retiro de casamento. Vários casais fizeram um almoço pra gente. E aí leram trechos da Bíblia e falaram sobre... Do catecismo da igreja. Do catecismo da Adoro igreja, esse livro. isso. E aí falaram sobre a importância do casamento e tudo mais. Então, assim, foi muito especial, né? Foi demais. Foi no É dia bom que anterior. vocês têm essa comunidade, assim. Sim, A gente né, tem, que graças a apoia. Deus. Graças E a também fica uma mensagem, se a gente for pensar, tem muitos casais que têm acesso para receber essa graça, sacramento, né? Receber o sacramento e ficam postergando, jogando isso para frente, né? Então, às vezes fica esperando conseguir fazer aquela festa maravilhosa, não que não seja bom festa, né? Não é o principal, né? Não é o principal, não é o principal, né? Então, realmente, quem tem essa oportunidade, né, de receber essa graça, de receber esse sacramento do matrimônio, que o faça, né? E é muito interessante, porque é meio contagiante a coisa, né? Então, uma pessoa que estava no nosso casamento está nessa situação também, né? E aí ele falou para mim, dá para ser simples, né? Dá para fazer pequeno, né? Eu falei assim, dá, cara, vambora. Então, bom, se anima, né? Aí eu estava hoje com o meu barbeiro, né? Aí ele falando assim, eu sei, né, que ele foi casado, a esposa morreu, ele está casado de novo, e ele não casou, né? E ele é católico, super católico e tal. E aí eu falei assim, e aí, Edilson? Bora? Aí ele falou assim, né? Então a gente vai dando testemunho, né? Exato. E ele falou assim, aí eu falei assim, bicho, ó, falei a mesma coisa que esse meu amigo falou, né? Deus quer te dar esse sacramento. Sua mulher quer? Ele falou assim, ela quer. Então dá isso pra ela, cara. Vamos pensar. Tá esperando o quê, né? E é engraçado porque a coisa vai crescendo um pouco também de importância. Apesar de ter sido pequeno, antes eu tava assim, eu vou botar qualquer vestido, vou fazer de qualquer jeito, ninguém vai pouca gente, sabe? Quando você fala uma coisa meio assim, sou eu e Deus, é a gente. Só que os amigos, eles querem compartilhar com a gente esse momento. Então eu falei com as minhas amigas do Rio, falei, gente, nem precisa vir. Veio todo mundo. E elas ficaram lá em casa a semana toda. Casamento de ano, com filho. uma semana de Foi de ano mesmo. casamento. E todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa. E foi muito, muito bonito, porque é um momento, não deixa de ser também renovação de votos, porque a gente está fazendo 16 anos esse ano, né? E é muito bom, a gente falou os nossos votos, né, lá em casa, porque a recepção foi lá em casa. E foi muito bom ver que tudo aquilo que eu imaginava, o que eu falei anos atrás, era muito melhor do que... do que você esperasse. Hoje é melhor do que você pensava lá atrás. Você pensava coisas incríveis e era muito melhor do que isso. A gente fala que os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Então, isso. E Deus se alegra demais com a família, né? É que eu falo com o Sérgio, tudo que você faz para o bem da família, Deus se alegra. Então...
Que bom. Ele quis vir numa família, né? Exato. Ele deu o exemplo, né? E eu atribuo muito a Deus também o fato da minha família funcionar, sabe? Assim, o Bruno mesmo, assim, tanto ele quanto eu, nós éramos outras pessoas naquela época também, né? E eu percebo que quanto mais ele foi se convertendo, porque eu tô falando de conversão, porque a gente sempre foi católico, mas para mim eu tive uma conversão também. É aquela coisa do católico que não é praticante, e depois quando você começa a viver de verdade, né? Então eu acho que eu tive isso, ele teve também, e as coisas vão se reforçando. Porque quando ele deu esse impulso também na nossa família, eu já entendi a importância disso e eu fui junto, né? E eu percebo muito, assim, que essa mudança que ele viveu na vida dele, que eu vivi na minha vida, foi Deus que causou e que estimula que aconteça, né? Assim. E quando eu percebo que eu não consigo, com os meus meios, assim, provocar alguma coisa com meu filho, né? Para que ele mude de comportamento, ou mesmo ele, ao longo desses 16 anos, eu rezava. E aí eu comecei a perceber que rezar funciona, né? Assim, isso, né? Quando é uma coisa óbvia pro bem, né? Não é tipo, eu quero viajar. Que eu falava assim, o Bruno, poxa, eu sabia que algumas coisas não ia adiantar eu pedir para ele, eu conversar com ele, porque ele não ia querer mudar muito. E aí era joelho no chão. E Deus me mostrou isso tantas vezes, né? Assim, que basta rezar. O poder da oração, né? Poder da oração. Eu fiquei curioso com uma coisa, né? Vocês falaram de conversão recente, que já tinha uma vivência católica de, sei lá, de criança, de família e tal. Provavelmente se perdeu um pouco ao longo dos anos e chegou essa segunda conversão. Teve algo que gerou essa segunda conversão? Foi algum choque? Poxa, aconteceu alguma coisa que nos jogou no chão? E aí, ou não, foi a família mesmo? Como é que foi? Foram momentos diferentes, né? Eu, vou falar de mim, assim, minha mãe era devota de Nossa Senhora Perpétua de Socorro, minha avó também, minha mãe ia para a igreja todo domingo, aí eu rezava terço com 9 anos, minha mãe tinha aquelas coisas, né? Não vou me confessar porque não precisa, mas ela era muito, assim, devota mesmo, sabe? Então, essa coisa do catolicismo sempre foi muito forte para mim. Na adolescência, com vários problemas, meu pai perdeu dinheiro, não sei o quê, e eu namorei uma pessoa que não acreditava em Deus, você vai se afastando. Me afastei e fiquei com aquela semente, né, de amor à Nossa Senhora, aquela coisa toda, mas como muitas pessoas, não vivo isso, sou eu e Deus e tudo certo, não preciso ir à igreja, não preciso de nada. E aí, conheci ele assim, nesse estado. E aí ele é a mesma coisa, né, Bruno? Aí você quer falar aí da sua infância, como é que foi? Assim, escola católica, sacramentos em dia, batismo, primeira comunhão, crisma, fiz tudo, né? Segue-me, todo o pacote completo. Seguiu. Mas assim, como vem muito da família, né? A família não praticava. Então nós nunca praticamos, eu nunca pratiquei, né? E fui assim, tipo, até casado, né? Assim, era normal, assim, não. Eu sempre busquei muito, é interessante, mas aí é aquela coisa, né? Vou buscar, aí lia sobre o judaísmo, lia sobre um monte de coisa, entendeu? E eu lia a Bíblia também e tal, mas não tem uma linha, né? Não tem uma profundidade. Para mim, o marco inicial, não sei se você concorda, foi o nascimento do Gabriel, do meu primeiro filho, que o Gabriel, assim, com menos de um ano, ou perto de um ano, o Bruno chegou para mim e falou assim, com um amigo dele, falou assim, Bruno, vamos para a igreja? De novo, o testemunho dos amigos. Né? Inclusive, o amigo nosso, vamos para a igreja. O almoço foi na casa deles, o almoço desse retiro matrimonial que fizemos com os amigos, foi na casa deles. E testemunho deles, e eles, foi muito legal, muito bonitinho, porque eles já estavam indo à missa há muito tempo, os filhos já estavam maiorzinhos, e eles falaram, tem a missa das crianças, e eles iam à missa das crianças, que é uma missa que não é muito boa para acompanhar vocês. Para acompanhar a gente, estavam lá, todo domingo às 10 horas e tal, e assim, eu não tinha um filho mais tão pequeno aí assim, ele me chamou, e aí eu falei, vamos, é isso, entendeu? E aí, algumas vezes, eu falava assim, não tô a fim de ir, tô com preguiça. Aí ele falava, é importante, eu sabia que era, e eu ia. E várias vezes, e aí a gente ficou num ritmo de não abrir mão de ir para a igreja todo domingo tão forte que os meus filhos sentem falta de ir. Se por algum motivo eu não posso ir, os meus filhos querem ir. Meu filho vai sozinho se precisar, porque ele sente falta. Entendeu? Eles sempre foram à missa. Só que aí é isso, quanto mais você se aproxima de Deus, eu sinto, a gente vai levando um pouco a barra, né? Da nossa exigência. Então, assim, tem gente que não vai para a missa todo domingo e aí o desafio é esse.
O meu desafio agora, por exemplo, que eu estou me propondo, é que eu deveria estar servindo mais a igreja, por exemplo, né? Trabalho voluntário, essas coisas todas, E aí, que por sinal de trabalho voluntário, mas não faz tanto pela igreja, né? Quanto deveria. Então é um pouco isso, assim, eu sinto que ele foi elevando a barra dele, eu fui elevando a minha. Hoje eu sinto que, até brinco com ele, que ele é meu fiscal de confissão, né? Ele é mais assim... Isso é engraçado. Sabe? A Yara, às vezes, a gente tá na missa assim, aí eu não vou comungar. Você não vai comungar, não? Eu falei, não vou comungar, não. Tem que confessar, né? Tipo assim, e ainda fica bravo, querendo saber meus pecados, né? Mas não, pode ficar tranquilo, isso aí eu resolvo depois com o padre, lá na confissão. Oração antes de refeição. Às vezes ele tá numa reunião, a gente trabalha junto em casa. Aí tá numa reunião, chega, tô eu almoçando com os meus filhos. Aí fala assim, rezaram? Aí às vezes a gente não rezou, esqueceu, né? Aí ele, se não sou eu, não é. Então tem isso, assim, ele... Mas é bonitinho, porque é com amor, sabe? Assim, eu fico feliz porque eu acho que é papel dele mesmo. Ele brinca que o papel dele é levar a gente pro céu. São José. São José tá aí. E o meu também, né? Eu tenho que ir pro céu também, porque senão ele também não vai. Não vai ter jeito. Então, tudo ou nada, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para levar a porta estreita, né? Mas não foi pela dificuldade, não. Não sinto que foi isso. Foi pela família, eu diria, Foi sabe? pela família, com certeza. Nossa, isso é muito bonito. Eu perguntei porque é muito comum a gente escutar de alguns casais que às vezes falam, poxa, no momento de me desespero, perdi na vida, fiz muito de besteira, aí lembrei de Deus. Né? Porque às vezes quando tá lá tudo bem, fala, poxa, a vida tá maravilhosa, eu não preciso de Deus. Né? E na verdade a gente precisa dele o tempo inteiro. Né? Mas realmente nos momentos de dificuldade tem muita gente que se apega ali. Mas que bom que vocês não passaram por isso, né? Que a minha mãe era muito doente desde que eu era muito nova. Então, assim, minha mãe vivia, morre, não morre, aquela coisa. Então, assim, parece que você fala de dificuldade, para mim eu fico assim, dificuldade, tudo que eu vivi. Assim, de dor, de doença e tudo. Então, assim, só que para mim, eu sempre via que Deus não estava ao meu serviço no sentido de resolver meus problemas, tá entendendo? Assim, é uma coisa... A finitude, para mim, ela era tão viva na minha vida que, para mim, eu sempre entendi que isso aqui não é nada, que isso aqui não é nada, que até ele pode sumir amanhã e que a gente não pode levar a sério o material, isso que a gente está vivendo aqui. Nosso destino é o céu, né? E eu não estou dizendo que é fácil, não, porque eu tenho minhas lutas diárias, né? De consumismo, da gente se embebedar com o que a gente vive aqui, mas, né? E aí veio o primeiro filho, vocês foram se aproximando, aí o segundo, e aí já estavam na caminhada de fé mais firmes. Isso. Aí a gente mudou para casa, né? Aqui. Aí a igreja era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, que a sua mãe era devota, bela a mãe da Mar. coincidência, exatamente. Isso. Né? E é isso. E aí depois veio o Vitor e logo depois veio a sua mãe morar com a gente, né? Que é uma parte importante da nossa história também. História como casal, né? A minha mãe morar com a gente, para mim também foi uma coisa que eu brinco que Deus não tira a gente do deserto, mas ajuda a atravessar, né? Assim, foi muito difícil. Minha mãe, como eu falei, sempre foi muito doente. Minha mãe tinha problema renal, ela fazia diálise, fez 2 transplantes, quando eu tinha 8, depois quando eu tinha 15. Então minha mãe fazia diálise, morava no Rio. Aí quando minha mãe começou a ficar mais velha, o Bruno chegou, e a diálise de Brasília era muito melhor do que a do Rio. Muito melhor. Minha mãe vinha pra cá, ficava apaixonada. Eu muito focado com o que eu via ela passar no Rio de Janeiro. Isso. Nossa. Aí o Bruno falou assim, Mariana, vamos trazer sua mãe. Eu falei, Bruno, sei, vai ser difícil, aquela coisa. Aí ele falou assim, não, a gente é adulto, a gente vai superar qualquer dificuldade que tenha. Foi muito difícil, porque tinha questão financeira junto. Então, assim, eu nova, gastando rios de dinheiro, porque era cirurgia, era remédio, era não sei o quê. Olha, muito difícil a gente com 3 filhos pequenos. Né? Eu trabalhando. Tem irmãos, não? Tenho, mas assim... O apoio era contigo. Assim, o dia a dia, aquela coisa, o peso mesmo real
foi comigo. E aí, até por personalidade também, eu tenho Sim. uma coisa assim de resolver. Então, tudo que era problema do meu pai e da minha mãe, eles traziam para mim. E aí, isso virou um ciclo também, que também me fazia muito mal. Sim. E aí, teve uma coisa que... E aí, Deus toda hora me ajudando, sabe? Teve uma vez que... São tantas passagens. Perdão, pode Oi? continuar. Eu ia Não, pode perguntar, falar. quando sua mãe veio, já tinham 2 filhos. Tinham 2. Tinha 2 Eles e eram eu pequenos, trabalho Pequenininhos. muito O também. Vitor tinha recém-nascido. Olha, teve a situação, meses. deu grávida da Nina também, assim, de baixar emergência de hospital, eu grávida com 2 crianças correndo, porque Bruno estava viajando. E eu fora do país, viajando a trabalho. Era muito difícil, E a Mari foi cata muito 3 difícil. meninos no madrugada com barrigão. E a mãe? Trabalhando igual uma com uma condenada. emergência A gente cirúrgica. é dono de Teve empresa, que entrar eu em sala de coordeno tudo cirurgia. lá da minha empresa, tudo, eu trabalhava igual uma condenada. Aquela pressão, aquela confusão. E eu lembro que aí briga de família, porque também quando Sim. começa essas confusões a gente acaba se desentendendo, Sim. né? Com o irmão, papapá. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, por que não tem sangue de barata para aguentar certas coisas, assim, sei lá com quem que eu estava Sim. falando isso. E eu comecei a ler, eu não sei se era homilia, era alguma coisa naqueles aplicativos, né, que a gente Seu te lê, Evangelho do dia, é isso? o Evangelho do Dia, e aí estava falando assim, a reflexão do padre falando assim, gente, eu juro para vocês, foi no mesmo dia ou no dia seguinte, foi assim, muito perto, você não tem sangue de barata, você tem sangue de Jesus. Cara, é de arrepiar. Nossa. Depois Arrepiei. disso, aí você vai Sim. entendeu? Assim, virando humilde, né? Você vai Sim. falar assim, não, peraí. Então, são essas coisas que você vai passando e vai, não, peraí. Aí teve uma situação também que eu lembro, porque aí a gente vai ensinando os nossos filhos filhos vão ensinando pra gente também, né? Teve uma A situação gente sabia que eu que tava... isso também era um testemunho para eles. Sim. Sabe? Então, Isso. parte do sacrifício era, poxa, eu Exato. quero mostrar que é importante honrar pai e mãe. Pai e Tá mãe. nos 10 mandamentos. Tá. ele Mandamentos, falava né? pra mim, às vezes, várias vezes ao pé da vida ele Por falava. mais que, né, era sua mãe, É, mas minha o mãe Bruno... também, exato. E a Não, partir do ele momento que a gente abraçou. vira uma só Pronto. carne, Exato. Ele né? falava pra mim isso, ele falava assim, Vou os seus focar. problemas são os meus problemas. Exato. E isso eu devia tanto a ele, assim, devo a ele. E até brincava que às vezes ele fazia umas coisas assim que, que eu falava assim, não, o Bruno tem crédito comigo, né? Porque o crédito dele era amplo. Aí de ter vivido isso comigo, assim. E aí eu lembro que teve uma vez que eu estava discutindo, assim, falando, reclamando de uma pessoa da minha família, assim, com os meus filhos, com muita raiva, porque até Cristo ajuda a gente a lidar com a nossa raiva, ver que o próximo, aquela coisa toda. Aí eu com raiva assim, falei assim, não, porque tá. Aí o meu filho chegou e falou assim, mãe, você sabe que não se fala mal das pessoas, muito menos à mesa, né? Da nossa família. Meu Aí eu Deus. assim... Eu tinha, sei lá, 6 anos, 5 anos, sei lá. Então essas coisas vão moldando a Sim. gente, sabe? E aí todas as vezes que eu tinha dificuldade, depois meu pai precisou vir. Meu pai começou a usar fralda no Rio. Meu pai era separado da minha mãe, eu cheguei para esse aqui. Aí o meu pai, eu falei para ele, eu falei assim, Bruno, meu pai vai ter que vir. Aí ele, tá bom. Aí a única coisa que ele falou foi assim, olha só, os meninos têm os quartos deles, ele vai ficar no mesmo quarto da sua mãe. O quarto é grande. Aí eu falei assim, O banheiro Bruno, adaptado. Aham. Tá não tudo certo. dá, não tem condição. Como que vai separado, vai ficar no mesmo quarto? Mas era- Aí ele, não, mas não sei o quê. Aí eu falei, Bruno, por favor, eles estão no final da vida, para eles vai ser chato. Sim. Tipo assim, aguenta. Cada um na sua suíte e os meninos empoletados num quarto, os Já 3. montou os meninos, os 3, num quarto Num só. quarto. A Nina é uma menina pequena No meio dos ainda, dois não irmãos. tem problema, É. e a Todo gente vai pequenininho. levando. Aí ele é tão legal que ele falou assim, tudo bem. E veio meu pai. E aí foi tranquilo, assim, eles Eu tô conviviam rindo de aqui, mas boa. é porque eu fico imaginando a situação. Não, é que Você você com um imagina casal casa- de idosos separados, enfermos, né? Nossa! As coisas mais engraçadas. Eu fico lembrando hoje, como é que eu já aguentava? Primeiro, a casa vira um hospital, né? Sim, Tipo um assim, hospital. o tempo Gente todo, entrando e saindo. gente entrando e saindo, enfermeira. Não, e remédio, às vezes meu pai fala assim, compra cuidadora, o né? remédio. Aí minha Cuidadora mãe aqui, falava, ali, eu compro o remédio, esqueci o hospital. remédio. Ah, muita confusão. Exame. Muita confusão. E à noite, os aparelhos de TV que velho ouve sobre TV alta e Altíssimo. gosta de TV, né? Altíssimo. Então, assim, aquele Mistura barulho na casa tudo. a noite inteira, Nossa. entendeu? E, cara, a gente aguenta, não tem, né? Tipo assim, a gente acaba de passar por tudo, na verdade. Não, né? e ele Só me não se incomodar. ajudava muito. Ele me ajudava muito, porque às vezes eu falava assim, e o dinheiro do inglês das crianças? Ele falava Nunca aquilo que a gente preocupei estava com conversando antes da gravação, né? Ele falava assim, inglês?
Eles estão aprendendo o que é família. Inglês é o de menos, aprende inglês, depois vai morar fora e aprende inglês, né? Então ele me ajudou muito a encaixar as coisas. Sim. E principalmente toda vez que eu tinha muita dificuldade de decidir o que fazer, a gente tem um crucifixo na entrada do nosso quarto, ali do corredor que vai o quarto para as crianças, o nosso quarto. Eu olhava o crucifixo e eu falava assim, o que Jesus faria? Então tinha momentos que às vezes alguém falava assim para mim, não, tira da sua casa, dá suporte emocional, dá suporte financeiro, mas tá atrapalhando a sua casa. Sim. Aí eu olhava, Cris faria isso? Não faria, então não vou fazer. Às vezes meu pai tinha mania de querer mingau às 8 da manhã. Tinha que ser mingau, aquela coisa, né? Tinha que ser mingau. Se eu botasse qualquer outra coisa, não era. Eu tinha festa, não queria fazer mingau no sábado, não queria fazer mingau no domingo. Aí uma vez eu falei pro meu pai, não vou fazer mingau. Você se vira com o biscoito que eu vou deixar do lado da sua... Meu pai não levantava mais. Vou deixar do lado da sua cabeceira, mas mingau todo dia não vai rolar, quando não der. Menina, quando eu acordo, tá meu pai quase caindo, de fralda, com a fralda caindo, todo estrambelhado na cozinha, fazendo mingau assim, ó. Aí eu falei, não vai dar, eu vou ter que fazer o mingau dele. E aí eu comecei Foi o jeito dele te convencer. Comecei a fazer o mingau dele, morrendo de raiva, fazendo assim, acredito que ele tá me obrigando a fazer esse mingau. Aí eu parei e pensei, gente, Cristo, chega a ser piada, né? Dele ficar assim, tô fazendo um mingau para o meu pai na minha casa, o que eu tô reclamando? Aí a gente começa, quando a gente mira no exemplo de Cristo, a gente fica assim... Enquanto a gente é pequeno, que egoísmo retardado, sabe? Isso é uma besteira, o quanto a gente é pequeno. Então, ele, Cristo, tudo, sabe? Assim, eu acho que é o que regula... ele que eu estou dizendo também que mira em Cristo, né? Claro. Eu acho que é o que é a fórmula para a gente conseguir atravessar qualquer coisa. Isso é tão bom, né? Porque eu falo assim, a gente tem várias formas de demonstrar o amor, né? Mas nessa hora, porque eu e o Sérgio passamos pelo mesmo, minha mãe veio morar comigo e eu falei com ele, Sérgio, nossa vida, ele, o que tem? Nossa vida vai seguir, nosso amor é forte, nosso casamento é feito na rocha. Fortalece. Isso. E você sabe o que, Mário? Não sei se você teve esse sentimento, mas a minha mãe veio morar comigo, aí ela passou por um tratamento, assim que ela melhorou, ela quis voltar para Minas, e hoje eu te falo, eu sinto falta dela morando na minha casa. Sim, pois é. E quando ela vem nos visitar, eu falo, Dona Wanda, que dia que você vai mudar para cá de novo? Ela, não volto não. E eu sou filha única, né? Então eu falo ônus e bônus, né? Isso. Então assim, coloquei dentro da minha casa plano de saúde, remédio, tudo. E Deus... deu tudo, Deus é que eu falo, não faltou absolutamente nada. Deus provê. Isso é incrível. Posso falar um negócio para vocês? Tem coisas que você fala assim, gente, Deus é muito maravilhoso. A gente mora numa casa que ela era adaptada para idoso porque o meu sogro preparou para o pai dele. E essa casa foi a casa que o meu pai ficou. Olha Deus isso. me deu até isso. Deus me deu um home office, que a gente já era home office desde 2009, então eu trabalhava em casa. Né? Então Deus me deu tudo. E quando eu olhei, eu falei assim, gente, Deus me deu tudo. Por que eu vou dizer não para isso, né? Pro mingau. Pro mingau, para receber, para uma casa gigante. Minha casa é gigante. Assim, eu vou. Ele não me deu isso à toa, né? Assim, para eu usar. Ele preparou. Para ficar. E uma coisa que um amigo meu estava com a mãe doente. E é isso, assim, a gente tem esses conflitos de pensar, poxa, eu queria estar não sei aonde, eu queria estar curtindo, Aí eu falei para ele assim, não tem lugar mais importante que você possa estar do que aí. E eu comecei a botar isso na minha cabeça, que aquilo era aquele momento de viver aquilo. E depois que minha mãe morreu e meu pai morreram, eles morreram no intervalo de 9 meses só. Incrível, bem. Ele com 83, ela com 70 e alguma coisa. Morre no espaço de 9 meses, no mesmo ano. E o pai do Bruno também tinha morrido. Foi bem assim, foi o pai do Bruno em outubro, se eu não me engano, minha mãe em março, meu pai em dezembro, foi muito assim, tum-tum-tum. Nossa, foi muito rápido. E eu lembro da gratidão que eu senti de que eles estavam comigo, de que eu fiz o que eu pude, assim, sabe? Com todos os conflitos que eu tive Isso foi também. Muito legal, né? Porque foi uma vida conflituosa por Sim. causa das doenças e tal, todas as questões de uma situação dura e que termina em redenção, né? Sim. Isso foi muito legal. Né? A gente estava conversando de sofrimento, né? Para nós cristãos, para nós católicos. Então,
se for pensar, apesar do sofrimento, você poder olhar para trás e falar assim, cara, eu fiz o que tinha que ter, o que precisava ser feito. Exato. Naquele momento, né? Não corri do combate. Exato. E daqui a pouco os filhos percebem isso muito bem. Eu lembro quando meu avô materno estava... Ele tinha muitas dificuldades de locomoção, sofreu um acidente na roça, um boi pegou e tal. Nossa. E aí meus tios com minha mãe revezando ali para cuidar, e eu lembro do molequinho ajudando meu avô a ir ao banheiro, sabe? E sei lá, eu devia ter uns 10 anos, 12, não sei. E você pensava assim, cara, é difícil um pré-adolescente, um moleque ali ajudar um avô. Mas eu fiz isso porque eu vi meus pais também fazendo. Isso. Né? Então, a gente poder fazer isso, a gente vai mostrando o quão importante é honrar pai e mãe, quanto esse pequeno sofrimento que a gente passa aqui é importante para honrar a família, né? E eu acho que fortalece muito o casal, aquilo que você estava falando, né? Que você vê que o casamento de você é na rocha, você é um exemplo que você percebe que de fato é. Porque ficar bem na fartura, ficar bem quando tudo tá bom, é fácil, né? Sim. E uma coisa é aceitar, né? Então traz sua mãe, seu pai, tipo, sigo vivendo, se vira você, você que, né? Você quer filho e tudo. E outra coisa é abraçar, né? Tá ali no dia a dia. Então eu falo assim, o Sérgio, minha mãe, quando ela tava no auge da depressão, então às vezes, cada vez, igual fala lá em Minas, né? Ela invocava com um. E às vezes ela pegava no pé do Sérgio, o Sérgio abraçava ela e falava, você não pode ficar com raiva de mim não, sou seu único genro. Minha mãe fazia isso, a minha mãe também tinha depressão, ela também dava umas implicadas, ela ficava brincando assim, Bruno virou carola com esse negócio de se confessar. Ai, que saco. Aí eu falei assim... que eu enchi o saco dela também. Tem que conversar. O saco dela. Tem que ir, tem que conversar e tal. Tem uma coisa com a geração mais velha, assim, que eles acham que não precisa, né? Vários exemplos. E ela era uma dessas. E eu ficava no saco dela também, né? Aí ela me tinha de volta. Mas a confissão... A gente começou falando de sacramento, né? Do matrimônio. O sacramento da confissão foi um dos sacramentos, assim, que eu demorei muito a entender assumir, receber e tomar posse assim, do sacramento. Porque eu ficava naquela, poxa, eu vou conversar com o padre, ele me conhece e tal, né? E ficava naquela, poxa, não, me resolvo com Deus, sempre pedia perdão a Deus pelas coisas que eu fiz, que eu achava que era alguma falta grave, mas não ia me confessar. Passava mais de anos sem confessar. E ficava... E agora é um alívio, né? Nossa, agora é bom demais. Bom demais. O quanto é bom confessar. Confessar é engraçado. Pra mim era uma coisa meio assim, eu não vou questionar isso não, vou fazer e pronto. O que eu tenho dificuldade é jejum. O Bruno faz jejum sexta-feira, e isso, essa coisa do sacrifício... de jejum, eu tenho, até a própria quaresma, eu tenho dificuldade de manter ali os 40 dias, é igual dieta, que a gente sai e volta, sabe? Eu tenho dificuldade. Mas não é fácil, não. Tem várias jejum e mortificações que são difíceis. São valiosíssimas. São difíceis. Mas é isso. Aquilo que você estava falando, Mari, né? De olhar para Cristo e falar, poxa, uma mortificação dessa não é nada, né? Não é nada. A gente estava conversando com um amigo essa semana, ele falando de tomar banho gelado e tal. E falávamos disso hoje. A gente falou disso hoje. Foi por causa do livro da dopamina lá. Aí ele falou que conseguiu ficar 6 meses. Ele olhava e falava assim, cara, não é possível. Cara, um banho gelado eu consigo. Aí e tal. Ele conseguiu ficar 6 meses tomando banho gelado. Né? Mas é isso, você pode oferecer isso como mortificação também, né? Sim. E por menor que pareça, né? Mas é muito importante a gente poder oferecer e participar do sofrimento dele, né? Então, eu dou muito valor, né, na penitência, assim. Quase que eu gosto desse tempo de penitência, assim. Eu acho purifica mesmo, né? Até pra gente vivenciar, né? Como a gente fala, a história tá contada, tá tudo na Bíblia, mas a gente às vezes não vivencia, né? Então, quando a gente se aproxima mais de Deus, é a possibilidade que a gente tem de viver, né? Viver o sacrifício por Ele, junto com Ele. Exato. Isso. E vocês percebem, assim, nos filhos de vocês, um pouco dessa vivência? Engraçado que eu estava pensando nisso. Você perguntou, eu estava pensando nisso. Muito. Alguns mais, outros menos, né? Assim, de formas diferentes. Né? Isso, é pelo perfil. A Nina, que é a mais nova, desde pequenininha... Nossa Senhora, Nina...
ela entra numa igreja que a gente está viajando, ela entra na igreja, ela vai direto assim, ajoelha e faz assim. Quietinha assim no Santíssimo. É mesmo. É. Gracinha. Ela ontem, Ela tem uma ela estava conexão lendo o especial com gibi Deus, da assim, Turma da Mônica, ela chegou, veio e falou assim, quero ler o quadrinho de Fátima. Aí ela tem essas coisas. Ela mexendo na massinha faz o coração, o Sagrado Coração. Oh. Assim, De Jesus, de Maria e de José. Ela sabe exatamente como é que é, uma desenha. Que isso. A Nina é um negócio diferente, assim. Lembra que a gente foi, que você falou que onde que ela pequenininha, nenenzinha, ela olhou e falou, viu o céu. A gente foi a Portugal. Aí ela tinha 1 ano e no meio. Santuário de Fátima, né, Sim. em Fátima. E aí tem aquela parte nova, né, e atrás tem, você já foi, Sim. tem o santuário e a igreja mesmo, né? Aham. Aí a gente a menina tinha 1 ano e 2, 3 meses, 1 sei ano lá. e meio. E aí a gente entra, eu entro com ela no colo. Aí quando eu entro na casa, ela falei, pai, o céu, pai. E não era um céu pintado de azul, Não era não. um céu pintado. Eram anjos, Tinham referências era... assim, tipo, eram sutis coisas e tal. assim, Ela é. falando o tempo todo. Olha A o Nina céu, é pai, olha o muito céu, olha o assim. céu. E é Nossa. muito engraçado porque a gente não educou diferente. Porque assim, todos foi igual. O Bruno fez a catequese deles e ensinou, Eu faço e a catequese em etc. casa. Nossa, que legal. É um E todos material eles fazem a maravilhoso que a catequese gente muito cedo. usou. Tipo assim, que a gente começa ali aos 5, 6 anos, começa a dar razão, com 7 estão prontos. E aí uma batalha sempre tem um padre que tem que convencer e tal, Aham. tal. Sim. E aí, mas com 7 E anos eles esse ficam bons. material que ele usou Que agora legal. foi muito legal com a Tem que Nina. dar rápido, né? Farol da Proteger Fé. as crianças. Farol da Fé. Foi uma metodologia Maravilhoso. maravilhosa que eu recomendo para os pais que querem catequizar. Farol da Fé. Muito lúdico, vão atrás. muito Legal, lúdico. isso é Farol da Maravilhoso. Fé. É uma coleção estrangeira que o Carlos Andalim e o Anthony trouxeram para o Brasil. E, assim, tá um primor o trabalho. Nunca vi, eu fiz os 3, né? E consegui, o Farol da Fé chegou na vez da Nina. E a Nina, a catequese dela foi especial, assim, porque o material é muito melhor. Antes era meio que aos Legal. trancos e barrancos. Assim. Sim. Aí Vitor do Meio gosta muito de ler, de rezar o terço, Sim. então chama o Vitor para rezar o terço, ele está feliz de Vai rezar o tranquilo. terço, reza o terço. E o Gabriel, que é o meu mais velho, ele foi o que mais, assim, tinha um pouco mais de dificuldade, talvez pela idade, Sim. né? Assim, aquela coisa de... Eu sentia que não estava reverberando tanto a questão da igreja para ele. E aí ele foi um que eu comecei a rezar muito. Né? Eu comecei me falaram uma vez, a Miss Camila, até lá da pastoral do Maravilhosa. colégio, Era- ela falou para Maria. Rafa, falou assim, Rafa, reza, quando você estiver rezando pela Maria, reza que se faça flores onde houver pedra no coração da minha filha. E aí, quando eu vi que o Gabriel estava assim, se afastando muito, Adolescência é assim, complicado, vocês vão começar a ver. e isso é muito sutil, tá? É sutil. Não é sutil. Eu comecei a rezar. Isso que a Miss Camila falou, todo dia. De repente, aconteceu uma reviravolta na vida dele, assim, né? De mudanças, Sim. enfim, de sociais e tudo. Menina, ele chegou e falou assim: mãe, sabe uma coisa que eu acho muito legal? Toda vez que a gente vai lá na casa da tia Rafa, porque na Rafa a gente tem um grupo de estudo da fé explicada. Aham. Vocês sempre estão falando de Deus, vocês não falam de gente, vocês falam de Deus, porque tem gente que fica falando mal dos Testemunho, outros, né? Que acho que eles não escutam, né? Escuta um tempo Vocês todo. falam tudo. de Deus e eu acho tão legal isso. Eu quero entrar para esse grupo. Assim, né? Ele participou uma Sim. vez, ele não tá, mas assim, começou a demonstrar interesse. Aham. E começou a verbalizar o quanto era maravilhoso você falar de Deus e não falar Dos outros. dos homem. outros. E como era importante você evangelizar, dar testemunho, ele voltou à confissão. Com certeza. Sabe, tipo assim, parece que... Eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer pelos nossos filhos é mostrar o caminho. Sim. O que eles vão fazer da vida deles é com eles. Não Sim. tem Mas como eles você têm que saber percorrer o caminho por não ele, tem. né? Mas eles têm que saber por onde voltar, se precisar. Né? Então Isso. eu fico muito... Para mim, isso é muito uma regra assim, que eu penso. Eu não tenho que ficar preocupado. Então, eu vi o Gabriel, de alguma maneira, ele ainda é muito novo, tem 14 anos e tal, Sim. mas ele indo e tomando o caminho de volta e centrando de novo, Aí sabe? começou a ver Muito Frei bom. Gilson, Muito bom, ouvi muito bom. uma outra pessoa no YouTube também, que tem uns vídeos muito maravilhosos Vale a para indicação adolescente. também, o PKB, né? Eu acho que é PKB, é tão interessante. Ele é um youtuber garoto, que parece garoto não, que tem 20 e ele poucos anos. falava de Minecraft, só que ele é muito estudioso. Ele Moleque fala gênio, cara, assim... do ponto de vista teológico, super Olha. católico. Ele fala de Padre Pio, Gênio, ele gênio fala... mesmo, É gênio. incrível, é incrível. E aí ele fala sobre temas
pertinentes para eles, ansiedade, até pornografia, tudo, Olha, assim. Tudo. Só E é que- diferente a gente já Muito mais velho, fundamental. batendo aqui no negócio, falando sobre essas coisas, e eles falam, Totalmente. pô, o que meu pai sabe disso? Exato. Aí você pega Agora outro. é alguém Gente, deles, eu né? vi os Cara, vídeos, os tá? são geniais, É bom pra a gente. fica tocado. A Olha. gente fica tocando. Eu vou passar para você. E aí Sim. ele jogando Minecraft. Ele joga, o fundo é Minecraft, fundo é- ele parece fala estar no vídeo de assim, game, com entendeu? linguagem de É muito adolescente, doido. só que ele fala de santo. Ele fala de Genial. olha, E a incrível. gente tem que aproveitar esses meios que a gente tem de evangelizar, de divulgar o que tem de bom. Sem dúvida. Porque a Isso. gente é bombardeado o tempo todo de Porcaria, né? porcaria. Sim. Né? Então a gente tem que realmente mostrar isso para os nossos filhos, acompanhar se é aquilo mesmo que eles estão vivenciando ou não. É. Porque é muito fácil deixar solto. E se Né? perder, né? É fácil enquanto tá, É- depois é você fácil colhe as agora. suas consequências. Ainda, São... ainda depois. mais hoje, né? A gente está muito Sim. autocentrado. A gente, em relação às pessoas em geral. Sim. Né? Todo mundo na sua tela. Assim, Né? Ali no feed, nos descargas de dopamina, cada um na sua e os meninos na sua, e eles não dão trabalho quando estão ali. É. E aí? Vai ser assim? Não É. podemos deixar, né? Não. Não dá. Não dá. É uma luta, Excelente é uma luta. dica, PKB. Hoje, É. Muito bom. isso que você tá falando, hoje uma amiga sua te mandou, né, falando da gente, a quantidade de filhos, né, que tem muita gente que hoje Sim. fala assim, tem que ter quantos filhos, né, você tem aberto a vida e tal, e tal, e tal. Mas ela falando da importância de você assumir esses Sim. filhos que você recebe. Sim. Porque se Deus te deu a graça, não é para você terceirizar tudo que Não é. pode, né? Não é. Então, Não é. E a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, o Gabriel foi mal na escola no passado, só tendo nota baixa. Eu colei nele, Uhum. e estudei tudo que eu pude. E sei lá, eu passei 100 horas com ele no ano passado, estudando. Assim, aí, né, algumas constatações. O ensino hoje não é mais o mesmo, Sim. muito distraídos e tal e tal. E aí, um monte de falha, entendeu? Mas o que foi bom, né? Aprender que a gente não deve hipotecar a escola, a educação Sim. das crianças. Não deve. E foi maravilhoso, porque ele conseguiu se recuperar, ele estava indo mal a pior, ele passou direto Uhum. no final do ano, e aprendeu história, aprendeu matemática, aprendeu ciências, tipo assim, ele realmente estudou, e foi maravilhoso, porque o que é a criação, né? É o tempo de conexão, você tem com seu filho. Com certeza. É isso, no final das contas é isso. E a gente acha que na adolescência vai embora, que é natural, não deve. Eu estava até comentando com a Mari um dia desse, tipo assim, o Gabriel estava se afastando e a gente estava achando normal. Sim. Tá crescendo. crescendo, vai acontecer. Não, você tem que lutar contra isso. Né? Vai acontecer? Talvez vá, mas talvez com 18, né? Aliás, com 18 é meio que tomara que aconteça. Sim. Né? Tomara que ir, né? Mas assim, nesse período agora, a gente tem que procurar estar o maior superfície de contato possível. Aí fui fazer jiu-jitsu com ele, colei no menino, foi ótimo. Tipo, E são essas levantou. conversas, né, com o adolescente que é importante a gente ter, que é para conversar exatamente sobre todas as Sim, coisas que a gente estava todas. conversando antes, do valor das coisas Sim. materiais, assim, do quanto que a relação dele com Deus ela é fundamental, Sim. porque as relações humanas de amizade muitas vezes passam, né? E tudo, assim. E jovem é destrambelhado, né? Não tem Sim. jeito. Assim, a gente foi jovem, sabe disso, né? É desordenado. Então a gente tem que ficar perto mesmo, sabe? E assim, a gente faz muita besteira. Muita besteira. Nossa, eu olho pro meu filho, quem dera eu fosse igual a ele. Eu era muito pior. Não, e uma coisa que eu não consigo achar normal, que eu falo que você diz, poxa, filho ficar dentro do quarto de porta fechada o dia inteiro. Não. Filho Não ir pra casa do amigo sexta e voltar domingo pra tomar... Gente, eu quero meus filhos comigo. Então, assim, eu gosto de estar sábado, domingo, porque a gente trabalha muito a semana toda. Então, poxa, todo momento que eu tenho, eu quero estar com eles, grudado. Tem hora que eles falam, nossa, mas você é muito beijoqueira. Eu falo, sou É, isso beijoqueira, mesmo. eu falo, te amo 300 vezes no dia. Então, assim, cuidar dos nossos, porque terceirizar é fácil, mas a gente nunca sabe. Hoje em dia, seu filho fechado no quarto, você não imagina o que ele tá fazendo, com quem ele tá falando, E ali tem um universo, um buraco negro, né, de Exato. informação. e você Exato. vai construindo um muro. Daqui a pouco, você não tem mais intimidade com seu filho. E a gente,
né? Assim, a gente tenta dar muito carinho, muito amor e acolhimento para os filhos. E a gente consegue fazer isso por um período muito curto da nossa vida. É muito 18, 20 anos, sim, sei lá. Passa rápido. Né? E assim, eu particularmente, eu não sei como é que vai ser lá na frente, né? Mas daqui a pouco o filho está com 20, 25, 30, 35 e ainda está dentro de casa. Então fala, poxa, eu quero criar o filho independente pro mundo, também, né? para ser independente, mas... Eu quero que eles deem os passos e tal. Uma hora eu vou falar, poxa, 18 anos eu vou cobrar aluguel. Exato, né? Você fala, Ótimo. Não, o Gabriel já trabalha. já ir preparando para isso. O Gabriel está trabalhando. É. Já ganha a graninha dele. Legal. Ele faz edição de vídeo. pra YouTube. Olha, que que legal. E é legal que ele está fazendo edição de vídeo de um canal de um amigo nosso, que ele fala de história também. Então, outro dia Ele o tem que ver Gabriel o vídeo para chegou fazer o corte. maravilhado porque ele fez edição de vídeo sobre a história das Carmelitas. O cara é sensacional. Que, então, que, né, conta a que história foram das carmelitas decapitadas foram na Revolução decapitadas e Francesa. tal. Aí ele História veio linda. todo bonitinho. É uma gracinha. Mas eu acho que principalmente assim, é importante essa conexão da conversa, porque não é nada, eles estão aprendendo a ver a vida, né? Sim. Principalmente nessa fase de adolescência, que é muita coisa. Sim. Muita coisa diferente acontecendo, que é difícil de lidar. Adolescência não é Nossa, fácil, né? E aí a gente poder conversar ajuda com que eles consigam entender o que está acontecendo com eles, né? Até, por exemplo, uma coisa que eu achei legal, o Bruno antecipou, nem sei se antecipar a palavra, mas ele foi conversar com eles, por exemplo, sobre sexo, né? Uhum. Com o mais novo, ele percebeu que ele não tinha muito ainda, nem muito interesse em conversar. E o outro, ele gostou assim, de ter tirado um elefante das costas, de poder perceber que podia conversar sobre isso, porque muitas vezes os pais conversam, não que tenha alguma coisa, mas é de poder ter um diálogo, entendeu? Porque muitas vezes os pais querem falar sobre métodos contraceptivos e doenças venéreas, e na verdade a gente tem que falar da conexão do amor, e não é só a importância disso, né? Os perigos existencial disso. Né? E às vezes esse diálogo só chega, às vezes não é nem um diálogo, é mais uma bronca diante de alguma situação que aconteceu, né? É uma reação. Então você poder se antecipar, realmente antecipar. Antecipar, exato. E realmente você abrir um canal de comunicação para tudo. Não foi fácil. Imagina. Assim, você falando aí, eu já comecei a suar. E olha que ele é homem, né? Imagina quando vão falar com a mulher, igual a gente, que nossa mais velha é mulher. Gente, eu tô com medo da menina, sabia? A gente estava conversando sobre isso mas outro com dia, certeza que a menina vai ser mais difícil. Eu tava hoje, um pouco antes de vir, eu tava conversando com minha filha e reforçando com ela, né? Que a gente teve uma situação essa semana intensa, assim, né? Que a gente precisou conversar. E eu fiquei muito feliz. Falei, filho, papai ficou muito orgulhoso de você ter se aberto conosco, ter compartilhado, da gente poder resolver esse problema junto. E aí eu reforço que você pode falar tudo com o papai e com a mamãe. Tudo que você precisar conversar com a gente, você pode conversar. Seja um problema muito grave seu ou de alguém próximo, algo que a gente precisa resolver, sempre conte conosco. E aí eu sempre reforço, você pode falar de tudo, não de qualquer forma. Acho super legal. Porque senão fica aquele esculhambado também, né? Não, para falar com o pai tem respeito, tem não sei o quê. Então, aí ela ficou super feliz também, né, na hora que... Eu acho isso muito legal que você fala. Você conhecer. pode falar de tudo com seu pai, mas não de qualquer forma. Porque às vezes o adolescente está naquela fase, aí começa, às vezes, com alguma falta de respeito, entendeu? Alguma imposição. Você fala, olha, papai tá aberto para te ouvir, mas não de qualquer forma. E sabe uma coisa que eu achei bonitinho? Gabriel falou para mim assim, uma vez, mãe, obrigada por você se preocupar comigo e ser presente. E eu achei tão legal isso, porque ele reconheceu que eu me preocupo com a vida dele, né? E que isso é bom, porque às vezes o adolescente não quer, né? Me enche o saco. Me deixa. Ele vê que a minha ausência seria mais fácil, mais cômoda, mas não melhor para ele, embora a presença muitas vezes enche o saco mesmo, né? Sim. Mas ontem eu estava conversando com ele sobre a importância de ler livro, né? Porque às vezes tem atividade, percebe que ele não leu, aí ele falou assim, mas vocês estão reclamando, mas eu estou na média. Aí a gente falou, mas o nosso papel não é aplaudir sua média, o nosso papel é fazer você... estimular o seu potencial. Exercer o seu potencial, né?
Assim, o meu papel não é ser legal, o meu papel é meio ser chato de vez em quando também, né? Então, eu acho que isso não tem preço, né? Assim, eu brinco que, quando eu falei no início que não foi fácil morar com a minha mãe, porque, né, nunca é, porque às vezes mãe quer se meter nas coisas e tudo, mas defeitos todo mundo tem, minha mãe tem, eu tenho, mas uma coisa que eu sempre falei, amor da minha mãe, eu sempre tive. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que os meus filhos não vão ter dúvida de que a gente foi presente, né? E sempre é inspirado em Deus, assim, porque é o que, se eu puder deixar um legado para eles, deles entenderem que frustração faz parte da vida, que sofrimento faz parte da vida e que é nele, né? Que a gente vai se apoiar, para mim já está dado, assim. Não tem herança aqui de dinheiro, de nada que a gente vai deixar que não seja isso. E é tão interessante a consciência, né? Por exemplo, eu vejo as nossas filhas, elas já têm muito mais consciência da confissão do que eu tinha na idade delas. Então, se elas não confessarem, elas não comungam. Os meus também. E aí elas procuram, mãe, eu preciso ir logo, eu preciso confessar logo. É tão então, bonitinho, assim, né? Às vezes eu fico pensando também se não tem a coisa do colégio. Sim, o colégio ajuda incentiva muito isso, né? Muito. Ajuda muito. Eu acho que também tem isso. Mas exemplos. Aí voltando lá no início da nossa conversa, né? Importância de você ter bons amigos, ter bons exemplos. Então, e bons amigos vocês têm, eu já vi. Só vários anjos que Deus foi colocando assim. E é tão bom, né? E vai puxando, né? Vai puxando. É isso também. Vai então puxando. você pensa, a chance dos filhos, dos seus amigos serem pessoas também que estão seguindo no mesmo caminho, Sim. que vão ser pessoas que vão estar próximas dos seus filhos. Né? Você teve alguém que te incentivou a buscar o casamento. Sim. Aí você já está incentivando outras pessoas. Então a gente tem que dar o testemunho. A gente não pode se omitir na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Sim. Né? A gente tem que se orgulhar de ser católico, a gente tem que levar a palavra de Deus. Né? Exatamente. E corrigir, né, com amor, mas se for preciso corrigir. Seja o filho, o amigo. Isso. Mas isso é difícil, humano, né? sabia? Sim. Eu estava falando com a Miss Camila. Miss Camila é da pastoral do colégio. Estava falando com ela da dificuldade que é quando a gente vai aumentando na fé, assim, nem na fé, é na experiência de viver a fé católica na prática, a gente às vezes tende a ficar soberbo, né? Eu experienciei isso. E aí, quando a gente vai falar com alguém que não está vivendo aquilo, às vezes você quer corrigir de um jeito que não é legal. O dono da verdade. É o dono da verdade e tudo mais, né? E eu acho que a gente tem que inspirar pelo nosso exemplo, às vezes não tanto pela nossa palavra, né? Muito mais pelo exemplo. Porque senão, às vezes, a pessoa não está preparada. O Bruno mesmo fala isso. Ele fala assim, há um tempo atrás você não entendia a importância de ir para a missa todo domingo. E ok, isso é um caminhar, é uma escadinha, né? Assim, ao mesmo tempo, que eu acho difícil, a gente não pode corrigir nem encher o saco, mas ao mesmo tempo a gente não pode se isentar. Ser omisso, né? Exatamente. E a gente não pode deixar de falar, né? Igual o Bruno foi para a igreja, né? Porque o amigo convidou repetidas vezes. Eu fui para a missão, porque para as missões, né? Que uma vez me chamaram, eu não fui. Aí me chamaram de novo, eu fui. Então, a gente tem que ficar sem encher o saco, chamando, convidando, falando, né? Para ver que o nosso papel também é evangelizar. Com certeza. Deus espera isso de nós. Isso. E a gente não pode querer, é o que eu falo, a felicidade, a paz só pra gente. Sim. Né? Então a gente tem que querer compartilhar o que a gente vive na nossa casa. Isso. Né? Então às vezes tem até pessoas que falam, poxa, Yara, mas você posta muito, tem agora o canal, você não tem medo? Eu falo, gente, eu estou fazendo o que Deus pediu e o que Ele espera de mim. Isso. Né? Eu acho que o quanto isso é importante. E talvez isso seja o mais importante. O mais importante. Né? Então, uma ficha que me caiu, e agora, até depois do casamento, mais ainda, é assim, como cada encontro, ele é importantíssimo. Cada nova pessoa que você conhece, cada nova pessoa que você passa por ela, a sua vida tem que ser um testemunho. Né? Então essa coisa da gente, né, tava comentando hoje, né, com esse meu amigo, assim, cara, que a gente acaba trabalhando com esses temas sociais também, e muita coisa aparece pra gente. E eu falei assim, bicho, eu tô pulando em tudo.
agora. Então, tipo assim, eu não tô... Ontem eu percebi isso, tá engraçado. Ele faz umas ligações assim, oi, também não sei o que, tá precisando de não sei o que, tá. Aí eu olhei assim, eu falei assim, o Bruno tá animado, E né? quando você assim, trabalha porque... com a área social, com voluntariado, você fica Você é meio muito insensível, procurado. tipo o médico que não se emociona mais, não se abate mais com a coisa. Então, passa muita coisa e tal, e eu falei assim, eu não vou deixar passar mais nada. Né? Aí ontem apareceu eu percebi um caso, isso ontem, um que você caso mudou um pouco o grau do seu virou a chave, envolvimento em tudo. E aí eu peguei e liguei para a moça da organização, ouvi uma história incrível e falei, eu vou fazer o que puder. Aí hoje fiz um monte de ligação, estamos já agilizando alguma coisa, e é isso que Deus quer da gente. É esse envolvimento o tempo todo, Sim. né? E assim, aí faz parte do canal da Graça que eu estava falando antes, né? Poxa, tem alguma coisa nova, então tem que responder. E é engraçado que até isso que ele está falando, a gente trabalha com voluntariado empresarial. A gente já trabalha nisso há 20 anos, né? E aí... 25, eu 20, né? Você 25. E aí é engraçado que logo que minha mãe morreu e meu pai morreu, eu pensei assim, bom, agora eu não estou com uma pressão financeira tão grande em cima de mim, eu posso escolher. Será que é isso que eu quero? Tipo, pela primeira vez em milênios eu pensei, será que é o que eu quero? Um pouco de, eu acho muito legal o que eu trabalho, mas será que é o que eu quero? Sim. E aí eu comecei a rezar para Deus me apontar o que Ele queria da minha vida. Sem eu saber, esta pessoa estava rezando a mesma coisa. E aí foi muito engraçado, porque a gente teve uma enxurrada de trabalho, aconteceram algumas coisas, umas pessoas saíram e a gente teve uma enxurrada de trabalho onde a gente não conseguia pensar se a gente podia sair de lá ou não. É como se fosse assim, um barco que eu não tinha como deixar. Sim. Mudou completamente o volume de trabalho mesmo. E aí eu comentei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, olha aquilo doido. Eu fiquei rezando para Deus que se era para eu mudar de profissão, não era, para ele me indicar o que ele queria da minha vida. E eu parei e pensei, eu falei assim, gente, eu trabalho com voluntariado, com área social, que eu tô querendo mudar para onde, né? Assim, Deus já me colocou aqui, é isso que eu tenho que fazer. Aí ele falou, você acredita que eu estava rezando a mesma coisa, que eu tive a mesma sensação? Então, o casal já virou um só, né? Não, a gente é um negócio que eu acho estranho. E ele estava rezando a mesma coisa e aí a gente isso. recebe a mesma resposta, né? Juntos. A resposta veio clara para os dois. É isso que eu quero. Mas aí vem aquela cobrança, né, de que a gente devia estar fazendo mais. Essa cobrança que você todo, tá, né? Que você tá, se você se colocou, eu tô me colocando, eu ainda não consegui agir, né? Que é isso, assim, é você não ir no automático. Porque a gente acaba é o natural, né? Trabalhando com isso, você vai no automático, você vê as coisas e às vezes uma preguiça você não fez uma coisa que era importante para alguém, né? Você sabe que o Sérgio sempre fala assim, ó, tudo que você fizer, faça com amor. É isso. Então isso foi algo que eu aprendi também. É claro que tem dia que eu dou umas deslizadas, né? Todos nós. Dias e dias, né? Dias e dias. Mas eu lembro, faz para Deus, né? Amor. A gente tem que fazer para Deus. E assim, eu falo e o discurso é muito fácil. Agora a prática não é tão simples assim, né? Não é muito difícil. A gente tem que lutar lutar todos todos os dias, simples, né? Mas não é fácil, né? Poxa, dedicar e colocar amor é simples. Agora é difícil pra caramba você ter consistência de fazer isso sempre, né? E você falou aquele dia, eu gostei demais daquela frase. Que o extraordinário é o ordinário feito com consistência. Isso mesmo. Isso forma coisas extraordinárias, né? Porque todo dia você está fazendo aquilo que tem que ser feito de uma maneira muito... Se você for pensar, o que é a santidade, né? A santidade é você viver de maneira extraordinária as coisas ordinárias. Exato. Santa Teresinha, por exemplo, né? A coisa mais ordinária, ela fazia daquilo algo extraordinário. Isso é lindo, né? Eu tô lendo o livro dela, tô terminando. Que legal. Outro dia eu tava vendo, eu acho que foi em algum recolhimento, o pessoal falando de São José Maria Escrivá também, né? Sim, o mote dele era esse, o trabalho. Exato, que o pessoal falava que em tudo que ele fosse fazer, você via a presença de Deus. Que fosse varrer um chão, você percebia a presença de Deus na execução que ele tinha ali. Então, é isso, da gente trabalhar. E até nisso também, igreja, né? pensar que é uma coisa que a gente entendeu muito claramente, é que assim, a gente vai fazer a nossa parte aqui, mas as coisas não vão acontecer se Deus não quiser, né? Assim, a gente já teve momentos que a gente ia para os Estados Unidos fazer várias coisas incríveis lá em Seattle, para o nosso trabalho, a gente estava se achando assim o Google, entendeu? E aí, achando que estava arrasando. Estava tudo pronto para dar certo, deu tudo errado. E aí a gente brincou que assim, olha que maravilhoso que deu errado, porque deu errado para esse mundo, mas deu super certo, porque quem a gente seria
como ser humano, se a gente tivesse milionário, morando lá nos Estados Unidos, assim, será que a gente, sei lá, uma coisa quem a super gente seria? ideológica, A gente né? Depois, tem um outro capítulo assim, mas era um caminho que seria muito mais vaidade do que coisas Isso, sérias. a entendeu? humildade de ter dado errado foi tão boa que eu lembro a gente deitado na cama, assim, sentado na cama, assim, um do lado do outro, a gente falou assim, Bruno, onde estaríamos agora? como você está se sentindo, assim, né, de ter dado tudo errado? Assim, Naquela época, né? Literalmente. Porque, na verdade, não é que dá errado, é que, assim, deu certo, a gente aprendeu muito, mas, assim... Não era o plano que vocês estavam imaginando. Não, né? Era o plano que a gente estava imaginando, era um plano, assim, megalomaníaco, entendeu? Perto de tudo que podia acontecer. Mas não aconteceu, e que bom também, né? Porque é aquela humildade, por isso que eu falo, assim, às vezes dá errado. Graças, né? Em tudo dá graça. Traz uma humildade tão boa para a gente ver, assim, eu não sou essa Coca-Cola toda, e que bom também, Que bom porque também. ao mesmo tempo eu sou diante de Deus, né, que eu sou Sim. filha dele, e aí eu gosto disso, assim, dependendo do que acontecer, você tem que ver que é uma oportunidade que Deus está dando na nossa vida, muito maior do que se tivesse dado certo. E isso que eu estou tentando mostrar para os meus filhos, que às vezes as coisas dão ruim na vida deles e que eles têm que entender que às vezes, o Bruno mesmo fala, às vezes falava para mim, você falava quando eu estava com dificuldade com os meus pais, você falava assim, faz e depois você entende. Faz e depois você Isso é bíblico, entende. né? Tá no primeiro Testamento. Faz e depois você Você vai entende. fazer, depois você vai entender. Eu acho que números, eu acho que tem muitas regras aquele livro inteiro, né, e tal. Não, você vai fazer, depois você vai entender. Sim. Pratica. Sabe uma música que eu gosto muito? É aquela que fala assim, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. Sim, também. É tudo sobre você. É. Então a gente entender que aquilo que a gente fala, poxa, nem sempre vão ser aos nossos planos. E os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, assim, é entender isso Tá cheio no de dia a música dia. hoje. Hã? Cheio de música, porque essa segunda parte também é daquela música Teus Planos, né? Meus passos são seus. Nossa, engraçado, esse pequeno trechinho que vocês falaram aqui pra gente foi uma catequese agora, né? Sim. É gostoso, é muito bom a gente poder estar aqui gravando assim. Alegria. É muito legal, porque quando a gente vai olhar, toda vez que a gente vai discutir depois, fala, caramba, a gente vai esperando uma coisa, pensando que vai falar de um assunto e de repente toma um outra outro coisa. rumo. E aí, mas é aquilo, né? E, poxa, isso que vocês falaram, parece que toda vez é pra gente, né? Tem coisa. Eu falo, parece que Deus tá falando assim, Yara, o podcast, Yara e Sérgio, é pra vocês. Mas pra vocês gente, também. Sabe, Né? sabe a hora que você estava falando sobre o sangue de barata, que você logo viu e tal? Assim, Deus fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. Basta a gente estar sensível, mas é o tempo todo. É o tempo todo. Assim, e aí quando eu abri o canal agora, né? Falando disso, assim, eu tô até assustado. Tipo assim, poxa, tudo tá cheio de significado o tempo todo. Tudo, entendeu? tudo. E aí, puxa, vale, Não, quanto tempo demorou? Olha, essa semana chegou ele e falou assim, eu quero abrir um outro grupo aqui em casa, porque a gente tem o grupo da Rafa e ele tem um grupo de senhores lá do Reino Cristo que é de 15 dias lá em casa. Aí, Vocês participam também. Isso. Sexta. Aí ele queria abrir um outro grupo lá em casa para a gente ler a fé explicada desde o início para um outro grupo, porque a gente já está mais avançado na fé explicada. Aí eu olhei assim, gente, eu sou fleumática, desculpa, sabe? Eu olhei assim, e ele é sanguíneo. Aí fleumático eu sou sanguínea, não, colérica. Fleumático e colérica. Então, é parecido, né? Quente e frio. Que é ótimo, na verdade. Equilíbrio. É uma maravilha. Aí eu cheguei, olhei pra cara dele e falei assim, outro grupo? Não. Você só pode estar de brincadeira. É o Tá mesmo doido. livro. Não, de jeito nenhum, você quer, né? Aí tá. Aí eu comecei a conversar com Deus e eu falei assim, tá errado, né? Eu tô errada, óbvio. Sim. Assim, porque um grupo seria para catequizar pessoas Ajudar. que estão precisando. Sim. E eu estou dizendo não, por quê? Porque qual é o lance aqui? Preguiça? O que está acontecendo? Daí eu comecei a pensar. Aí tá, aí fui na igreja. Aí o padre... Aí você também, quando você também está aberto para refletir, você começa a ouvir também. Aí o padre falou um negócio, falando alguma coisa assim, que a gente não pode ter medo de se deixar gastar para Deus, e que a gente tem que se gastar. A palavra gastar ficou assim, ó, na minha cabeça. No outro Eu não dia, estou tá querendo me impressionante. deixar gastar.
Aí, e nisso, assim, a gente vai ouvindo essas coisas de que a gente tem que se abrir, de que aí alguma outra pessoa falou para mim também da importância da gente ser braço, que a gente é igreja. Exato. E que a gente tem que ser braço da igreja, Aí nisso vão vindo as conversas. Sim. Aí cheguei eu para ele e falei assim, ó, eu não quero ser impedimento para você abrir esse grupo. Pode abrir, porque vai ser difícil para mim, porque eu tenho essa característica, né, mais assim, fechada, digamos assim, para dizer sim para tudo, igual ele, que fala sim para tudo, mas faz. Então, é um pouco isso. Faz, depois entende, vai sem querer. O negócio da confissão, né? Vai, minha filha. Tá. Tem que fazer, então vai lá e faça. Depois. E se você está sentindo no seu coração que Deus está pedindo, faça. Sim. Com certeza é o próximo que está precisando e, nossa, é maravilhoso. E todo dia expandindo um pouco, né? Sim. Tipo assim, aquela coisa, conversão diária que a gente fala, né? Todo dia expandindo um pouco, expandindo um pouco. Então vai. Eu brinquei. Teve uma época que eu e o Sérgio combinamos assim, amor, qualquer convite da igreja, a gente não dá conta mais. Não dá mais. A resposta é não. A gente conversou, você entendeu? Mas foi assim. Não. A gente sentou, amor, Não dá. A gente tem muita responsabilidade. Chega, vamos ficar 1 ano só com essas coisas que a gente tem. À medida que for acabando, a gente vai pensando. Combinado? Combinado. Estamos decidindo? Estamos decidindo. Deu meia hora, assim. O padre, eu quero falar com vocês um negócio. Aí o padre fez o pedido, então. Colocou a gente na coordenação do encontro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei pra ela assim, pensando, né? Vamos falar não, ela. A gente aceita. A gente acabou de alinhar o discurso. Nossa, aí veio outra agora. Tem uns 2 meses aí também, né? O negócio do Segme, né? Mas enfim. A gente nunca. A gente trabalhado em um Segme só. A gente trabalha muito no SCC e no Segme quase nunca. E aí eu falei, não, a gente vai trabalhar no Segme, não tem problema não, vamos. O pessoal tá precisando. Aí ligaram, a gente tá ligando com antecedência e tal, para trabalhar no Segme. Eu falei, ok, a gente aceita qualquer equipe. Círculo. Aí eu respiro de novo, né? Falei, caramba, círculo não. Mas é aquele negócio, né? Vai, aceita, depois entende, né? Faz o que tem que fazer e depois entende. E uma coisa que o Papa Francisco pedia muito é essa atividade dos leigos, né? Porque se a gente for deixar só por conta dos padres, das consagradas e tudo, a gente sabe que não anda. Porque são poucos perto de todos nós. O nosso papel é esse. O papel do leigo é esse. E é tão legal, a gente viajou, e aí nossas filhas assim, né? Conversando com a menininha, e ela chorava muito, a menina chorava muito. Aí, do nada, minha filha fez assim, mãe, o que foi, né? A gente comendo pizza, ela, mãe, já sei. Ela me falou que não acredita em Deus. Por isso que ela chora tanto. E aí, minha filha falou, eu já contei todos os milagres que o Sérgio tinha uma tia Luzia, que rezava muito, não se casou. E, de fato, o Sérgio teve algumas curas pela intercessão dela. A gente tem ela realmente como intercessora na família. E minha filha falou assim, mãe, eu contei todos os milagres da tia Luzia. E mesmo assim, ela falou, que não acredito, que é só coincidência. Então a gente mostrar isso para os nossos filhos também, né? Colocar gente boa no mundo. Sim. E gente boa para o mundo também, né? No domingo, quando a gente teve um almoço em família, o amigo do Bruno foi com a gente, esse amigo que falou para a gente correr atrás do sacramento. E aí ele estava falando assim, que a nossa vida é um milagre, né? Sim. A gente está aqui respirando, falando tudo, são tantos fatores que pode dar tudo errado. Que podem dar errado. E é muito engraçado isso, porque para mim, eu acho que a doença da minha mãe, depois que minha mãe teve a questão do rim, minha mãe pegou câncer. E para mim foi tão difícil, porque eu pensei assim, cara, é um trovão caindo no mesmo lugar, sabe? Eu fiquei tão indignada, assim, e aí, com isso, né? E aí você fica assim, gente, essa questão da finitude sempre me deixou muito claro que Deus tem controle de tudo, sabe? Assim, porque a minha mãe era desenganada quando eu tinha 8 anos, minha mãe morreu com 76. Porque os médicos falavam assim, não tem jeito. E ela ia lá, e ela nunca entregou os pontos quando ela teve câncer. Ela falou assim, Deus sabe quando eu vou embora, não é ninguém que sabe. E eu vou fazer o que tiver dentro do meu controle. E quando for a hora de eu ir, eu vou. E ela durou, você vê, né? 76 anos, viu todos os netos, viu tudo. Enquanto que às vezes tem um acidente, uma coisa que acontece, a pessoa perde a vida. E a gente acha que tem controle do quê, gente? A gente tem que fazer a nossa parte e a nossa vida é dele. E por isso a importância da confissão.
Sim. Opa, A gente tem que estar, né? preparado. Tem que estar preparado. Isso. Todo preparado para encontrar com Deus. Até porque, de novo, né? Canal da Graça. Né? Você vai deixar o canal fechar e não vai fazer alguma coisa a respeito? Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Poxa. Tem que fazer. E você falou aí do grupo de senhores do Reino Cristo. Vocês fazem parte do Reino Cristo? Não. Bom, eu tenho um grupo do Reino Cristo, mas que eu não tenho ido, né? É meio comum, né? E enfim, tá na Guadalupe, eu tô aqui no Lago, né? Porque eu entrei, eu fui tava pra na Asa da Sul. Guadalupe também não, fiquei muito tempo Aí, lá. agora a vida desorganizou, a gente tava a casa reformando, a gente voltou pra cá. Agora a gente tá foi difícil chamado ir. para nessa mesma semana que ele falou que queria abrir esse grupo de estudo, a gente foi chamado para Esse agora não é do Reino Cristo, mas é com o pessoal do Reino Cristo. Entendi. Então a gente fez um outro grupo para estudar temas de filosofia e Sagradas Escrituras. E aí tem um amigo dando aula pra gente e tal. Então é o pessoal, é o mesmo pessoal, Sim. só que é um grupo separado. Né? Que legal. Então, são só os senhores, como diz a Mari, né? É engraçado isso aí, né? Senhores. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com os senhores. Senhores parece que são senhores, aí literalmente, eu ficava olhando né? assim, eu falei, pô, mas tá todo senhor. mundo, uma galera aqui, né? Cheio de jovem e tal. Mas senhores. Agora, eu vejo o Reino Cristo assim, eu fico pensando, né? Porque tem vários da minha idade, assim, e tal. Por que eu não conheci isso quando eu tinha 20 anos, 16? Porque 20 não, mas eu acho que uns 23, 25 já estavam por aqui, em Brasília, forte. Por que eu não conheci? Minha vida teria sido tão melhor. Teria sido Mas a gente fecha os olhos para essas coisas, às vezes, na juventude. Exatamente. Também, né? E aí cabe É maravilhoso. a gente abrir os olhos dos nossos filhos Isso. para que possam participar, É né? uma bênção, né? E a gente que veio do interior, então, não tinha tanta acesso. Porque eu falo, hoje você quer confessar, ou você quer qualquer coisa, você tem X igrejas abertas em Brasília o tempo todo. No interior, a realidade não é essa, né? Imagino. Então, falta um pouco. Então, a gente tem isso hoje e muitas vezes não usa o que está ali à nossa disposição, né? Mas é muito bom quando você começa a ver a importância disso e principalmente conversar sobre isso e rezar para isso, funciona, né? Por exemplo, a Rafa mesmo estava falando que a mãe dela tinha muito tempo que não se confessava, se confessou recentemente. A moça que trabalha lá em casa, falei para ela viveu umas situações difíceis, eu falei para ela, se confessa. Isso eu comecei a perceber, a importância da gente falar para as pessoas, com delicadeza, né? Assim, aí foi na época da Quaresma, o Bruno a gente estava indo se confessar, ele chamou ela e falou, vamos. E ela falou, vamos. Ela não se confessava, você não está entendendo. Eu acho que ela nem lembra quando. Ela não lembra quando. E ela precisava realmente fazer aquilo. E aí ela chegou, aí eu assisti com ela Frei Gilson, né, pra gente fazer a preparação, para fazer toda aquela reflexão, e era engraçado que ele ia falando, aí a gente, né, assim, juntas, né, e aí ouvimos tudo, fomos. Chegou lá, ela fez, e ela falou assim, gente, é muito tranquilo, eu não imaginava isso, eu imaginava uma coisa de filme, daquele padre ranzinza, e ele mandando 1000 penitências, e aquele negócio, então até isso, né, assim, às vezes é um peteleco que você dá para pessoa que você acha que, porque eu às vezes eu falo assim, fulano, nem adianta chamar que não vai, o Bruno já é mais de vamos chamar, não custa nada, e nessa insistência, que às vezes, o dela nem precisou insistir, foi um negócio assim, bora! E ela foi, e ela amou ter ido. E olha que legal, uma pessoa que está dentro da sua casa. E Isso. tantas vezes a gente fecha os olhos, né? E quantas pessoas que a gente pode ajudar no nosso caminho. Sempre. O mais importante. Sabe o que ele fez? Agora que eu tô lembrando. Gente, Bruno, você tá bem bonzinho nisso, em catequizar as pessoas. Tá colocando o degrauzinho dele, a escadinha dele já tá... Olha, amor, eu achava que você era assim, mas eu tô vendo que o Bruno, olha... Tá ficando difícil pra mim, gente. Tá difícil pra mim, tá? Carne, vambora. Ele batizou os nossos sobrinhos com 12 anos, recentemente, fazendo a catequese também que estava fazendo. E com muita insistência, assim, porque meu irmão super não tá nem aí e tal. Aí trouxe, os bons amigos disseram,
a bola está contigo, vai atrás, eu vou atrás. E um filho de um amigo nosso que soube que ele ia catequizar os nossos sobrinhos entrou para a mesma turminha. E aí todos batizaram e foi muito... Fiz a catequese juntos. Isso. Gente, que legal. E isso ele tem feito e eu tento, né? Nossa, estou muito longe disso. Eu queria muito ser assim, Você que é... de tudo, eu participei de tudo, mas eu não... Eu tenho uma personalidade, gente. Ela acha que não, mas é a minha personalidade. Eu tenho uma coisa que eu não sei se eu falaria para uma pessoa que não está buscando, que eu sei que declaradamente não está buscando, falar, vamos fazer esse convite mesmo, sabe? Para mim, eu acho que a pessoa tem que minimamente mostrar ali um desejo para eu achar que eu posso falar alguma coisa. Não, o Bruno, qualquer pessoa, ele está lá, querendo levar para a igreja, querendo levar para a confissão, e é legal isso, porque por isso que eu falei, quem sou eu para falar que ele quer fazer o grupo, que eu vou falar que não vai fazer na minha casa? Socorro, né? Então, eu acho que a presença de Deus, ela faz você ser melhor mesmo, né? Que você fica se desafiando mesmo. E tudo isso aí a gente concorda demais, né? Agora, eu queria saber também de você, assim, a questão de oração. Você falou, né, de rezar, né, por aquilo que talvez se você pedir diretamente para a pessoa, ela não vai atender. Vocês têm hábito de oração só individual ou tem casal, oração então, família, os filhos? É uma coisa que eu preciso melhorar, que ele já tem uma rotina melhor. A gente, em família, a gente reza todo dia. E já virou até uma piada, digamos assim, porque a minha filha, ela decora e ela acumula as intenções de 1000 pessoas. Então, demora muito. Ela não troca, ela reza todo dia por determinadas pessoas e vai acumulando. Vai sempre aumentando. Aí podia falar pelas intenções do coração de todo mundo. As que já passaram, né? O Gabriel mais velho falou assim, vamos pôr por esse caminho. Ela não. As crianças, aí virou piada que é tipo assim, ai meu Deus, a Nina vai começar. Aí fica aquele negócio. E aí tem esse momento que eu acho super importante. Eu peco muito em não conseguir ter um momento meu consistente, meu. E eu sei que isso é uma falha, que eu, Mariana, tinha que ter mais momentos de rezar para Deus. Eu rezo isso, rezo para o meu filho, rezo para ele, quando tem alguma coisa que eu percebo que eu preciso resolver, mas aquele coisa diária, assim, eu tenho dificuldade. Ele já tem. Eu tenho essa dificuldade também. Ele já tem. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou assim... Tô indo de um cliente para outro, passando de carro, aí eu passo na porta de uma igreja, às vezes eu entro na igreja, paro ali, fico ali 5, 10 minutos, 1 minuto que seja, e termino de chegar. Mas eu falar, poxa, todo dia, na hora do almoço, todo dia, momento. 18, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto de rezar antes de dormir. Isso. Antes de dormir ali, eu já tenho meu momento. É que antes de dormir é o nosso momento da família. Entendi. Né? E aí eu não consegui colocar, eu tentei colocar na hora de acordar, mas aí eu me perco, entendeu? Aí eu rezo sem uma periodicidade, o meu momento. E eu decidi, essa semana, conversando, né, num grupo lá com a Miss Camila, que eu vou começar a rezar para mim, para as minhas dificuldades, porque essas... E eu de vez em quando eu faço isso, essas coisas que eu falo, das minhas limitações de egoísmo, dessas coisas que eu tenho dificuldade de me abrir para o serviço da igreja, para coisas assim que eu acho que eu deveria dar bilhões de vezes mais do que eu dou, e que eu não dou às vezes por preguiça, por egoísmo, sei lá, por 1000 motivos, eu tenho que pedir, oferecer para Deus assim, Deus me ajuda, porque sem você eu não vou conseguir. Isso eu rezo para o Gabriel, né? Deu certo, para ele deu certo, eu tenho certeza que Deus não vai me negar que o meu coração seja mais aberto, né? Meu pai, isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, assim, é muito resolvedor de problemas e tal. E aí, às vezes, quando chega um negócio que está enrolado mesmo, aí ele diz ele que sempre vai no Santíssimo, ou em algum momento dele de oração, e fala, ele fala, Papai do Céu, ó, até aqui eu dei conta, daqui para frente não dou conta mais. Então, por favor, interceda de uma forma que isso se resolva. Né? Então, até aqui eu vinha, daqui para frente é com o Senhor e eu confio. Né? E, segundo ele, até hoje sempre deu certo de conseguir resolver os problemas lá que aparecem, né? Então... E Deus conversa com a gente, às vezes, tanto em palavra quanto em situação, porque teve uma situação até que estava difícil, que a gente estava passando, e eu aprendi muito isso também com ele, que não querer entender tudo, deixar para entender depois, também, né?
E aí eu tava assim, ai Deus, conversando com Deus, eu tava assim, tá tão difícil isso aqui, eu não tô conseguindo entender, nem aceitar, nem nada, eu tava super angustiada. E aí Deus me colocou uma situação tão engraçada, uma pessoa para me contar um negócio que fez eu entender aquilo que estava acontecendo. Então, eu tenho certeza que aquilo foi Deus atendendo a minha oração, não tenho dúvida, porque era um contexto que eu não tinha como essa pessoa conversar comigo sobre esse negócio, não tinha como. Mas conversou e esclareceu. Então, essa relação que a gente tem com Deus, que o Bruno fala muito isso, né? É uma relação com uma pessoa. Uma pessoa, né? E você não está se relacionando com ela todos os dias, você, tá? Família, mas você, não, nessa conversa, né? Essa coisa da oração, eu lembrei de uma, não sei quem estava me contando, o Padre Daniel, que a gente conhece, foi conversar com uma pessoa. Fui eu que te contei. Você me contou, né? Aí a pessoa falou, não, eu converso com Deus. Então, então tá tudo bem. Você está ouvindo Deus? Você está falando. Você está ouvindo ele aonde? Você está ouvindo ele aonde? Você está discursando com essa pergunta, ele aonde? Então, porque era sobre ir à igreja ou não, né? A pessoa não ia na igreja. Ele falou, e você ouve Deus aonde? Você ouve Deus aonde? E essa coisa, uma coisa que nós aprendemos lá no grupo, nesse grupo que a Mari estava contando, é que, assim, é possível você dar 15 minutos do seu dia para você estar em oração, para você estar em adoração, né? E de novo, né? Deus é uma pessoa, né? E ele conversa com você. Então você tem que ter um relacionamento com ele. Sim. E óbvio, né? Ele não vai de uma piada, mas enfim. Pode fazer. Pode fazer. Não é boa, não. O tradutor de Allen, né? Os judeus são terríveis. Ele fala assim. Tudo bem que ele não fala, mas se ele pelo menos tossisse, né? Idiota. Mas enfim. Esse recolhimento diário, né, de 10, 15 minutos que a gente fique, ele é tipo assim, uma coisa que vai building up, sabe? Ele vai crescendo e vai se acumulando. E não é nada. A gente olha quanto tempo a gente fica no celular, né? Tipo assim, você vacila, 15 minutos de feed, você nem viu passar, né? Então, tipo, eu me programei para acordar um pouco mais cedo e fazer isso. E, tipo assim, isso é uma coisa que, depois de um certo tempo, vira um hábito. Sim. E é muito, muito rico. Eu recomendo imensamente que se faça. E não é refletir sobre nada especial, não. É sentar sozinho e falar assim, pai, estou diante de ti, né? Estou aqui. Talvez nos primeiros vai ter aquele silêncio constrangedor, né? Porque você fala, pô, o que eu vou falar com Deus agora? Eu começo ou você? Mas acho que à medida que o tempo vai passando, né? Essa conversa, esse momento com Deus vai criando uma intimidade maior, nem né? Sempre, mas é muito interessante. A gente não deve esperar, né, que muita coisa também, né? Porque o importante é a disposição, porque ele vai falar com você por isso em todos os lugares. Né? Então você procurar esse relacionamento com ele, tem o exemplo muito bom de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela passou, não sei se vocês conhecem essa história, ela era muito extrovertida, muito faladeira e tal, então ela entrou no Carmelo que foi antes da reforma que ela fez, né? Então era uma bagunça o Carmelo, tipo assim, você podia levar criadas e muita conversa e tal. Ela reformou aquele Carmelo. Então ela se deixou levar por essa vida uma vida mais mundana, né, ali no Carmelo. E ela ficou por 20 anos rezando, porque afinal ela era uma freira carmelita, era uma monja, né? Então ela tinha uma rotina de oração, etc e tal, mas de uma secura espiritual muito grande. Então ela estava lá e ela conta, eu estava contando azulejos. Tipo assim, não era legal, entendeu? E aí depois ela cresce muito espiritualmente, ela é uma pessoa muito sincera, né? Eu tive a oportunidade de ler os livros dela no passado, são sensacionais. E aí, então ela começa a ascender em níveis de oração muito altos, né? A ponto de ela ter êxtase e conversar com Deus, sétima morada, né? Que ela mesma escreve. Então, aí ela vai conversando com Deus, e aí ela em um diálogo com Deus fala para ela: quando eu mais apreciei a sua oração é quando você contava azulejo. Não é quando ela era a santa de sétima morada e conversava com ele. Não, é quando ela estava lá, mesmo quando não era aparentemente nada. Cara, isso é de arrepiar. Nossa. Assim,
Então a gente não deve esperar muito desses momentos tão pouco, sabe? Mas eles vão construindo alguma coisa no seu coração, sabe? Deus quer o nosso amor, né? Assim, isso me pegou muito quando eu descobri isso, assim, porque um outro processo que eu acho que a gente passa na conversão é achar que a gente não é digno, né? Sim. E muitas pessoas se afastam com isso. Vergonha, né? Vergonha de Deus, né? Assim. Assim, aí fala assim, mas eu me afastei porque eu não sou digno. E Deus, na verdade, não quer isso. Sim. Ele quer que a gente esteja lá. Eu lembro que no Chosen, a Maria Madalena peca de novo e aí ela fica toda envergonhada que ela foi levada de volta para Jesus pelos apóstolos. E Jesus fala assim, você acha que eu não sabia que você ia pecar? Você vai pecar, querida. Né? Assim, a gente vai cair, assim, mas como um filho, Deus vai estar sempre... a centésima ovelha, né? A centésima ovelha. Ela é mais importante do que todos. Deus vai estar sempre de portas abertas, né? Pra gente voltar. Ele fica mais contente com a centésima ovelha do que com as 99. A gente falou aqui um pouquinho, quando a gente estava começando o podcast, né? Sim. Que a gente está aqui, né, humildemente, mas para poder ser instrumento para buscar a centésima ovelha, né? E aí eu acho que é isso que acho que vocês demonstraram muito aqui hoje para a gente, né? Nas catequeses domiciliares, nas catequeses com família, com os amigos, com os grupos, na oração, em cuidar de pai e mãe, né? É a gente deixar ser instrumento e poder tentar dar um pouco de exemplo, né, de coisas boas que a gente vive, das graças que a gente recebe, para isso, para trazer a centésima ovelha. E se a gente conseguir ajudar um pouquinho, né, fazer que essa ovelha esteja um pouquinho mais próximo daqui, já está valendo a pena, né? Então é claro que a gente quer buscar ela lá e trazer ela para cá, mas talvez eu sozinho não consigo, mas se a gente pegar aqui junto, a gente chega um pouquinho mais perto e por aí vai. Né? E eu acho que fica essa mensagem para a gente. O padre, né? falou isso nas missões, né? Que uma vez a gente foi nas missões, aí alguém perguntou, mas quais famílias deixam de entrar, quais não deixam e tudo. E aí o padre falou, se a gente tocar uma, já está valendo. E a Rafa também é outra, ela é bem parecida com o Bruno, assim, nossa, a Rafa é uma força da natureza, né? A nossa amiga, que já veio aqui, inclusive, né? Sim. A Rafa me desconcertou. Foi maravilhoso o podcast dele. Ela é incrível. Ela me desconcertou uma vez, a gente estava nas missões, e aí a Rafa, grávida de 6 meses, começou a chover. Aí né? Gente, tá chovendo, vamos lá pra lanchonete? Aí a Rafa falou assim, tá doida? Você é de açúcar? Não, tem uma casa ali, vamos tentar entrar, tá chovendo tanto assim, não. Aí a gente chegou, assim, na casa, né? Aí começou a apertar a chuva e tinha um grupo, assim, de jovens com... eu não sei se era narguilé, cerveja, não tava fazendo nada demais, mas aquela farra de jovem, né? Sim. E a gente ali, missionário, né? Assim, querendo entrar com a grade, assim. Aí eles estavam meio, assim, reticentes da gente entrar. Aí a Rafa, assim... Eu tô grávida, tá chovendo. Tipo assim, e aí eles abriram a porta. Gente, e por isso que eu acho que a Rafa é muito como o Bruno, né? Aquela coisa de não desistir, de sempre achar que existe uma porta aberta e quando você vê que a porta de fato necessitava disso, é incrível. Aí a gente começou a conversar com os jovens e aí a gente viu que naquela casa tinha entre os irmãos uma pessoa que era consagrada, só que uma delas não tinha feito batismo ainda, ou primeira comunhão, alguma coisa assim, acho que era batismo. Uma menina mais velha, assim. Sim. E aí ela falou assim, você sabe que é engraçado vocês terem entrado aqui? Porque eu estava querendo fazer batismo, mas eu não estava me mexendo para isso, mas vocês, tipo assim, aquele exemplo, entendeu? Daquela grávida, da gente, criança, aquela confusão. Ela falou assim, eu me toquei para querer fazer, eu vou procurar o padre. Então, assim, se ela fez ou ela não fez, eu não sei. Mas ela foi uma família que eu sinto que o fato da Rafa ter falado, não importa a chuva, tem mais uma casa ali, a gente vai entrar, e a gente sentir que aquela palavra que a gente deu reverberou naquela família, é que faz com que você se movimente para ver que você está fazendo a diferença de alguma maneira, né? Eu queria muito ter essa, eu vou rezar para Deus, para ter essa energia que eles têm, sabe? De perceber que faz a diferença mesmo, né? E é não ter medo de falar, né?
Esses dias eu não sei o que eu postei, aí uma pessoa falou, meu casamento tá difícil e tal. Eu falei, tem que procurar Deus. Aí a pessoa falou, mas acho que a igreja aprisiona. Eu falei, a igreja liberta, só que você tem que dar essa oportunidade. Isso. Então assim, a gente também não tem medo de falar, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, mas pra você é fácil, ou você é carocha. Não, entendeu? Eu tenho um chamado, eu amo o que eu faço, eu amo falar de Deus, pra mim não é sacrifício nenhum. E se você me der a oportunidade, eu vou falar pra você. Mas se dê a oportunidade de conhecer Deus. Se abra pra isso. E pode não ser na hora, mas a gente vai falando ali, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos, pouquinho por pouquinho. Não é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu só ia falar aqui o seguinte, né? Que o tempo todo você ficou enaltecendo o Bruno. Merecidamente, tá? Merecidamente. Era suspeito. Eu a Yara assim também. Eu até falei, vou parar de fazer propaganda, sabe? Porque assim... Mas foi engraçado que realmente, merecidamente, mais uma vez, mas você deu vários testemunhos pra gente aqui também. Então você deixou pra gente, né? Então, não, graças a Deus, assim, eu sinto Deus muito forte na minha vida e a gente conversa muito sobre o quanto que é engraçado ele não saber o quanto que eu tinha uma raiz católica forte, nem eu saber dele, e de repente quando essa semente assim voltou para nós dois, ela voltou muito forte porque fez muito sentido entre nós. E eu acho que quando um casal se ama, né, assim, que os valores são muito fortes, a gente sem querer se reconhece. Assim, a gente não sabia que tinha esse amor a Deus forte, né, que poderia ser, e foi porque estava tudo ali, a gente não viu de forma, né, assim... Profunda, mas estava. Então, é interessante, eu sinto isso mesmo. Assim, não foi ele que me causou, ele só, tipo assim, eu sinto que ele me fez enxergar que estava dentro de mim e que eu precisava fazer isso renascer, e ele tem uma coisa que é legal, que é o amor que faz com que a gente exerça o nosso potencial, o nosso melhor potencial, né? Eu tenho que fazer ele ser o melhor potencial dele e ele fazer o meu. E ele faz isso. Tô exaltando ele de novo. Ele faz isso. Mas isso é um amor de casado. Tem que ser casado. É a lua de mel. É a graça, é a graça. Eu vou aproveitar esse momento aqui, eu vou fazer um convite, porque normalmente a gente sempre fala assim, pega e compartilha isso aqui com aquele casal que está precisando. Tem um casal que às vezes está passando por um momento e às vezes essa mensagem pode ajudar. E realmente tem vários casais que podem ser ajudados. Mas o convite hoje vai ser diferente. Vai ser para aquele casal que está junto há muito tempo, que está super bem, mas que precisa se abrir esse canal de graça. Né? A gente viu aqui uma história maravilhosa que vocês já tinham juntos, uma caminhada que já existia. Que se tornou ainda melhor, né? Que se tornou ainda melhor, né? Com a graça do matrimônio. Então, o desafio hoje aí para quem está assistindo, né, além de curtir, compartilhar com aquele casal que você sabe que vive muito bem, mas que ainda não recebeu o matrimônio, para que possa receber esse canal de graça e ajudar a buscar a ovelha, a 100ª ovelha. E hoje em dia tem, né, na São Camilo, que a gente frequenta bastante, casamento comunitário. Você pode marcar com o padre, ir lá e se casar, como a gente falou, sem muita cerimônia. Não precisa. Tem pessoas mesmo, poxa, eu faço questão de um vestido, faz uma vaquinha, aposto que vai ter gente comprando. Então, assim, jeito dá. Sim, eu falo, como Deus ama a família. Se você está indo nesse propósito, tenha certeza que vai dar certo. Só não deixe de dar o primeiro passo. Exato. Que é buscar o matrimônio. Deu passo. É exatamente isso. No curso de noivo, cheio de cabeça branca. Um monte de gente. Tinha, né? Muito ajustando o sacramento. Eles chamam de situações especiais, né? Tinha muito. Um monte de gente. E, assim, é muito legal, né? Eu tô com 52 anos, né? Achei que eu fosse só garotada. Não, um monte de gente voltando. Tem muita gente voltando da igreja, né? Isso não se preocupem com a idade. E olha que pensa, sempre é hora. Muita gente falando do divórcio cinza, que são pessoas se divorciando já mais velhos, por não se reconhecer. Então, graças a Deus, e que bom que também tem gente se casando. O curso de noivo. Muito. Não é maravilhoso? Cinza, né? Da cabecinha branca. Que bênção. É isso. Bruno Moreno, assim, a gente quer agradecer demais essa conversa com vocês hoje. É muito maravilhoso conhecer vocês, um pouquinho da história.
né? Pegamos várias dicas aqui, espero que todo mundo tenha aproveitado aí também. Tanto quanto a gente, Tanto né? quanto a gente, né? também. E para agradecer aqui, tem uma lembrancinha, Eu acho que eu não. né? Eu pego para você. Obrigada, Sou gente. pequenininha, não alcanço. Um bracinho curto. Deixar para vocês aqui. Obrigada. Muito obrigada, né? foi maravilhoso. Valeu. Foi Para que vocês muito possam bom. lembrar da gente também. Foi uma né? honra estar aqui, amei A a honra é experiência. nossa. Que Foi bom muito que bom vocês mesmo. gostaram. É A um gente testemunho também. sempre, né? Obrigado, É isso, obrigado né? mesmo. Estarão nas nossas orações, a família toda. Obrigada. E a gente Vou falar pra pede Nina, isso. você vai ver, você vai estar nas orações por alguns anos. Pronto, coloca na Nina aí para ficar por favor. Essa é boa. Nina, reze por mim, ela sim. Coloca na Nina. Pode deixar. É, isso aí, isso aí. Gente, Muitíssimo obrigado. obrigada. 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 Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Valeu.